Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, gente, no vídeo de hoje eu quero trazer um feedback, né, do que foi o meu segundo período baseado na minha própria opinião, tá? Na minha vivência. Desde já, gente, eu quero dizer que foi tranquila. Pra mim foi muito melhor que o primeiro, né, porque eu já estava mais adaptada, né, visto do primeiro, porque o primeiro, como eu já trouxe em outros vídeos, foi um caos pra mim. E o meu bebê saiu da creche, né, ele ficou um tempinho em casa, então foi bastante corrido pra mim. Mas graças a Deus deu tudo certo, assim, eu entrava em contato com alguns tutores pelo celular, né, pela plataforma, e também com alguns alunos. Eu tenho alguns vizinhos aqui também que moram próximos, né, e nesse segundo período, o que pegou mesmo foi História da Educação. Porque é um assunto, é um conteúdo bastante extenso, Sociologia também, mas Sociologia ainda não reprova tanto como História. História tem um histórico enorme de reprovação. Então a minha turma já entrou nesse segundo período meio que assim, bastante focada em não reprovar a História, porque o tutor de História faz até um grupo no WhatsApp, gente, e são mais de 400 pessoas, pelo menos... Ai, desculpa, gente, os vizinhos. Pelo menos agora no segundo período que eu participei do grupo, eu já até saí, né, porque já acabou. Foram mais de 400 alunos, gente. E o grupo ficava até fechado. O professor só abria as quintas-feiras, que era a aula dele à distância, né? E a gente podia botar dúvida e ele esclarecia nas lives que ele fazia, né, na sala lá de tutoria. E bom, gente, eram bem puxados as matérias, o conteúdo de história, tá? Mas graças a Deus eu consegui passar. Era mais assim, gente, a reforma, contra a reforma, a época lá dos jesuítas e tudo mais. Assim, mas o conteúdo é muito interessante, gente. É muito bom a gente estar por dentro e não somente, assim, passar por cima, sabe? Eu passei, mas não sei nem o que me foi ensinado. Não, é muito interessante a gente estar por dentro. E foi bastante enriquecedor para mim, em vista de conhecimento. Sociologia também, assim, tinha que ter uma linguagem bastante formal mesmo, assim, nível superior. Mas eu gostei também. Eu gostei de todas as matérias. E eu peguei a optativa também, que foi seminário. E seminário, assim, não tinha prova, a optativa não tinha prova presencial, tá? Era de casa mesmo, online, mas eles passavam, assim, um texto que a gente tinha que desenvolver. Eu lembro que um texto foi sobre plágio, a gente tinha que falar sobre plágio, né? Mas sem tirar de nenhum lugar, sem ter plágio mesmo, né? E assim, foi bastante desafiador pra mim, né? E também... eles olhavam pontuação e essas coisas, né? As regras mesmo da gramática, até porque desde já eles já preparam a gente para um TCC, né? Então o TCC não pode ter erros, TCC não pode ter linguagens informais, e assim foi. Então foi bastante de boa, assim. Aí tinha a D1, que foi trabalho também. Aí veio a P1, que foi uma prova também. A gente tinha que montar um texto, mas um texto rico. E eles davam 2 textos de amostra, né, modelo. Igual aqueles textos, assim, do Enem, né, aqueles textos... motivadores que falam, gente, eu esqueci como é que eu falo. Aqueles textos do Enem. E a gente tinha que botar com as nossas próprias palavras, tá? Eles deixavam até um blog também pra gente poder visitar, pra gente poder enriquecer mais a nossa linguagem. Mas foi bastante de boa, assim, pra mim, seminário. História mesmo que reprova, que eu fiquei bastante atenta. Mas eu bati, assim, na média. Eu tirei 6 na P1 e 6 na P2. E nas ADs eu tirei 10, porque as ADs é em casa, né, gente? Tem aquela coisa de pesquisa, tudo mais fácil, né? A gente também não vai ser hipócrita de falar que não é mais fácil. Então, assim, políticas públicas, as ADs eram questionários, eles perguntavam, questionário é coisa de governo mesmo, e perguntavam muito, o assunto assim, era bem atual,
teve o Bolsonaro, da educação, se investiu, se não investiu, aí teve o Lula, Temer. E assim, desde lá de trás até aqui, sabe, o bom do CEDERJ é que os conteúdos, gente, são muito atuais. Então, assim, prepara a gente para um concurso, não somente para a faculdade, para uma pós, sabe? Prepara a gente também para a vida, abre muito a nossa mente, gente. E assim, educação infantil, a história da creche, assim, esse conteúdo, assim, é o que mais me chama atenção. Acho que é porque eu já sou mais envolvida para essa área. Mas lembrando que eu ainda não tenho estágios, tá? Eu não fiz estágios ainda, então, assim, eu não posso falar que é uma área que eu quero, se eu não tenho a experiência ainda, né? Mas eu simpatizo. Didática também, muita teoria e prática, foi de boa, gente. Eu tirei notas muito boas. Educação e trabalho também, assim, muito bom, né? Assim, era voltado mais para exploração, trabalho, essas coisas. Eu gostei muito. E é isso, gente. Foram 7 matérias, né? Sociologia, políticas públicas, educação e trabalho, história, didática. Gente, no finalzinho do semestre, assim, finalzinho não, faltando um mês para acabar as aulas, né? Foi proposto pra gente uma nova atividade, né? Que ficou lá como disciplina também no Sistacad, mas ela não vale ponto, ela vale horas, né? Que é atividades curriculares de extensão da UENF. A minha turma, o segundo período e o terceiro período foram os escolhidos, né, para iniciar. E assim, outrora não tinha na prática essa atividade na nossa faculdade. Tá, começou com a gente, né? A gente foi os felizados e sortudos da vez, né? Porque, mas na prática, porque a gente sabe que... Ô, glória, gente, barulho de moto, desculpa. A gente sabe que na faculdade a gente tem que contar horas pra gente passar, né? Pra gente ser aprovado. E quanto antes da gente fazer isso, é melhor. Por isso que eu faço o quê? Eu assisto bastante live, tá? É bom vocês ficarem ligados também no e-mail de vocês, porque o CCR, ele manda bastante conteúdo pro nosso e-mail pra gente poder assistir. E dentro das lives que eles disponibilizam pra gente, tem os formulários, né? A gente preenche ali e depois chega o certificado da hora no nosso e-mail. Gente, antes de eu entrar de férias, teve uma live que durou 6 horas. E assim, são 6 horas, né? Que já conta. E teve uma também que foi 2 dias de live. Foi uma sexta e um sábado. Não, foi uma quinta e uma sexta. E contou 20 horas. Eu também assisti. Esse certificado ainda não chegou no meu e-mail, mas quando chegar eu trago aqui pra vocês verem. Só que, além das lives e das palestras que a gente assiste, agora também tem as atividades na prática, que pra gente nessa primeira atividade foi o quê? A gente tinha que sair em grupo, tá? Apresentando a faculdade pela sociedade, pelo município de Miracema. Então a gente saiu pelas ruas, a gente entrou em comércios, perguntando para as pessoas se elas tinham conhecimento, né, de uma faculdade pública aqui em Miracema, do que precisava para entrar, se elas tinham interesses, né? E o nosso público-alvo foram todos mesmo, moradores, né? Claro, com ensino médio completo. E foi muito legal, gente, porque muitas pessoas não conheciam, não sabiam, e a gente tirou foto para poder registrar também. Eu vou até colocar aqui para vocês, gente, eu acho que eu vou botar na capa também. Mas o que acontece? Eu vou tapar a cara, o rosto dos meus colegas, né? Até porque também eu não pedi, assim, ninguém pra mim tá postando. Então eu vou tampar o rostinho das pessoas. Mas foi muito legal, gente. Até mesmo pra mim, que eu tenho um pouco de dificuldade de falar em público, de falar com outras pessoas. Eu gostei muito dessa experiência e a gente entrava, a gente conversava. Tinha gente que aceitava super de boa, tinha gente que tava no horário de trabalho, a gente respeitava. Tá? Ainda não entrou as horas na minha plataforma, no Sistacad lá, mas assim que entrar eu mostro pra vocês como que é, tá? E foi bastante enriquecedor. E agora sim, sucessivamente, no terceiro período a gente faz no quarto, no quinto, até a gente completar as horas, gente.
todinhas. Agora eu não me lembro se é 320 horas, se é 340. Desculpa, gente, o Sistacad tá fora, né? Ele volta agora dia 25, né? Pra gente estar escolhendo as novas matérias da nova grade. E aí eu falo pra vocês direitinho quantas horas são. Essa atividade valia 20 horas, tá? Mas nem todos, obviamente, iam receber 20 horas. O que aconteceu? Eles apresentaram no final de maio, no meio de maio, eu acho, né? Quase a gente fazendo as provas mesmo para poder entrar de férias. E nós tivemos uma tutora à distância para ensinar a gente como elaborar esse trabalho, tá? E a gente teve uma tutora presencial também. Só que a tutora à distância, ela ensinava a gente a montar o relatório. Por quê? A gente fez esse trabalho nas ruas, mas a gente teve que anotar tudinho que a gente fez. Ó, no dia tal foi a primeira aula, a tutora nos direcionou, nos falou como seria, nos apresentou a atividade, né? Até o último dia, no dia da ação, eu fiz isso, eu entrevistei tantas pessoas, tinha que estar tudo registrado. Então a tutora à distância nos ajudou nessa área, né? E o relatório tem um padrão. O relatório é o padrão do CEDERJ mesmo. Eles que mandaram pra gente, a gente só colocou os dados certinhos lá e enviamos. Tinha que ter assinatura, coloquei minha assinatura eletrônica, né, lá do Gov. Tá, já deixa a dica pra vocês lá, se a conta de vocês não tá em ouro lá, prata, sei lá como é que é, já coloquem, tá? E a tutora presencial era mais a prática. E foi isso que ela fez. Ela foi pra rua com a gente, foi num sábado, e a gente apresentou isso, e ficou umas pessoas numa mesa, um grupo lá do outro período, na mesa, porque tinham pessoas que iam até lá perguntar, se interessavam, né, gente? E foi muito legal, foi muito enriquecedor. Agora no terceiro período eu creio que será uma outra proposta, que é desafiadora também, mas a gente tá aí pra isso, né, gente? Então ficou assim, praticamente 8 matérias, sendo que essas atividades, elas não contam como ponto. Assim, você levou 10, você levou 8, não. Elas contam como horas, tá? E aqui, gente, eu tenho os livros, tá? Ó, olha de sociologia, como é grosso, pra vocês verem, ó. Tenho sociologia, aí eu tive de educação infantil e esses dois aqui de didática. Políticas públicas, história e educação e trabalho, não tivemos livro, porque estava em falta. Então o que a gente fazia? Então o que a gente fez? Nossa, gente, ótimo, o que a gente fazia? Enfim, o que a gente fez? Quem podia imprimia, né? Eu não tive condição de imprimir porque ficou muito caro. Porque, como história é bastante extenso, gente, deu 20 e poucos reais. E pra mim não compensava só a história, porque tinha políticas públicas e etc. Embora eu goste mais do conteúdo expresso, né? Porque eu gosto de pegar, eu estudei mais pela plataforma esse semestre, tá? E foi isso, gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo, né? E obrigada, gente, pelos comentários de vocês, tá? Pelas perguntas que vocês me mandam. Eu tô muito feliz. Gente, eu respondo vocês, eu sigo de volta lá no Instagram, tá? Até por isso, curtam, compartilhem esse canal, esse vídeo com os outros alunos, com os calouros agora que vão estar chegando. Obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!